Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma RTI Standard. Isto não é só mais uma PCP que eu vos trago aqui. Isto é um passo à frente na engenharia. A RTI pegou no que há de melhor no mercado, nas melhores ideias do mercado e foi mais à frente. Portanto, antes de começarmos para o vídeo, agradecer à RTI por confiar no meu trabalho, pelo envio desta unidade aqui para o canal. Agradecer muito sinceramente pela confiança, porque o canal realmente não é um canal muito grande, aliás é um canal pequeno, e a marca, na pessoa do Rock, agradecer ao Rock, não hesitou em enviar uma unidade para estar aqui no canal, para fazer testes, para estar aqui comigo um bom tempo. Portanto, muito obrigado Rock, muito obrigado RTI pelo envio e pela confiança. Portanto, junto com a carabina enviaram-nos aqui um boné, uma camisola, uma t-shirt, um porta-chaves, aqui com clipe e algumas funções para fazer um EDC. Aqui um patch para colocar aí em alguma coisa. E a nível de brindes, penso que seja tudo. Portanto, agora vamos ao conteúdo da embalagem. Pequeno aviso ou manual de referência, ou um guia de utilização, em que tem um código QR que se pode descarregar o manual de instruções completo. E depois temos aqui a peça em si. Ela acompanha dois carregadores generosos de 19 tiros cada um, 19 chumos que podemos colocar aqui. Carregadores que têm umas dimensões generosas para usar slugs. Assim, por fora ele tem 2,5 cm, portanto podemos colocar aqui chumbos bem, ou slugs neste caso, bem largos, bem compridos. Temos aqui um supressor, também acompanha aqui a embalagem. Um supressor em com fibra de carbono, não é? 9 cm e 3. São 9 cm e meio mais para os trocos. Temos aqui alguns O-rings de metal, para fazer algumas substituições se forem necessárias. E agora sim, a máquina. A RTI Mora. Portanto, é isto que vamos colocar em cima da mesa e vamos falar sobre ela. Vamos analisar cada detalhe. Como eu vos disse na introdução no vídeo, isto não é só mais uma PCP. Isto é um passo à frente na engenharia. A RTI pegou em tudo que anda no mercado, que já é bom, e foi ainda mais longe. E é isso que vamos ver no vídeo, porque que ainda foi mais longe. Vamos só tirar daqui aqui os tojos de cima da mesa e vamos analisar esta peça ponto a ponto. Ora, muito bem, aqui temos a peça em si. Como eu vos disse, isto é uma coisa que impõe respeito, não é só mais uma carabina PCP. Eu tenho para mim que é uma das carabinas mais potentes e das melhores do mercado. Contudo, vocês depois deixem na vossa opinião se acham que há melhor, se acham que há mais potentes. Contudo, aqui pelo canal foi a melhor e a mais potente que passou, e pelas minhas mãos. Uma carabina com um peso, espantem,
de 4,4 kg, um comprimento total de 88,5 cm sem o supressor. Eu vou confirmar. Aqui até dá 86,5 cm. Exato. Se colocarmos aqui no ponto mais comprido, precisamente os 88,5 cm, 88,5. 88,5, está certo. Se colocarmos aqui o supressor, um metro e 107 mm, com o supressor. Portanto, é uma unidade com 4,4 kg, um comprimento sem supressor de 88,5 cm e com o supressor de 1,07 m ou 107 mm. Esta unidade foi-me entregue no calibre 5,5, ela é no calibre 5,5 e com a energia adaptada ao mercado português, portanto, à legislação portuguesa, portanto, a produzir menos de 24 joules. Vou reforçar mais uma vez, para que fique bem esclarecido. Apesar de eu ter dito já atrás no vídeo que é a carabina mais potente, ou melhor, consegue fazer mais potência, portanto, esta carabina consegue fazer até 122 joules, no calibre 5,5, com este cano de 600 mm. Ela tem um cano de 600 mm. No entanto, ela comercializada ou estando em Portugal, num país em que tem limitações, portanto, ela foi-me enviada com menos de 24 joules. Portanto, é uma unidade no calibre 5,5 e equipa aqui um cano. Começámos até já aqui pelo cano, começámos a falar sobre ela e começámos aqui pelo cano. Portanto, ela tem um cano de 600 mm, um cano fabricado pela Lothar Walther e que é feito especificamente aqui para a RTI, portanto, por encomenda para a RTI, um cano com especificações que a RTI pede. Portanto, eles dão-lhe um nome de cano RPB. Tem um passo de 1/16, um passo de raia de 1/16 e um choke, um leve choke na ponta, um light choke, como eles dizem. Eu até, quando começava a escrever aqui as linhas para começar a falar no vídeo, pensei, bem, não posso, tenho que dizer às direitas, tenho que dizer light choke, porque se disser choke light, parece que estou a falar de leite achocolatado. Choke light. Bem, brincadeiras à parte, portanto, isto é um cano RPB, fabricado pela Lothar Walther, com um passo de 1/16, com um ligeiro choke na ponta. Portanto, este cano, segundo eles, é assim porquê? Porque ele é polivalente. Ele é um cano que permite usar na melhor performance, escutem bem, na melhor performance, tanto slugs como pellets comuns, chumbo comum, aquele chumbo que a gente está habituado a ver, os pellets, tanto pellets como slugs. Vamos começar então aqui de trás para a frente. Aqui atrás temos um apoio, uma soleira com uma borracha extremamente macia que pode ser ajustada. Não tem uma faixa de ajuste muito ampla, mas tem um ligeiro ajuste, já é bom. Esta soleira pode ser removida facilmente, pois temos aqui uma peça de metal em que podemos aparafusar aqui os parafusos e fixá-la no nosso ponto. Portanto, ela está solta, este plástico sai e podemos colocá-la aqui depois de ajustarmos e ela fica no sítio dela. Aqui temos um dos maiores power planos do mercado. Esta carabina tem um power plano, como diz aqui, de 125 cm3, daí lhe dar o trono da carabina mais potente do mercado, pelo menos que eu conheço. Um power plano
de 125 cm3. Temos aqui o logo da RTI, que é a cara do lince, e aqui deste lado temos Mora, que é o modelo Fantasma, creio eu, ou alguma imagem, sei lá, da cultura lá dos eslovenos. Eu não vos disse, mas esta carabina é fabricada na Eslovénia e ela foi-me enviada diretamente da Eslovénia, diretamente da RTI, para mim. Aqui temos uma trava de segurança que é manual, portanto, se nós engatilharmos a carabina ela não se ativa automaticamente, é manual, mas esta trava de segurança tem uma particularidade muito interessante. Vista assim por fora é só mais uma trava de segurança, mas depois, quando vamos ver aqui a parte mais técnica, reparamos que esta trava de segurança bloqueia mesmo o martelo. Portanto, mesmo que haja uma falha, ela não está a bloquear o gatilho, ela bloqueia o martelo. Portanto, o mais provável é que se ela cair, a arma cair ao chão de uma forma acidental ou levar uma pancada, mesmo que o gatilho se desconecte, o martelo nunca vai fazer acionar a válvula disparadora porque tem um bloqueio. A trava bloqueia. Isto é muito interessante mesmo. Estou a pensar, como eu disse no início do vídeo, se pegar nas melhores ideias dar um passo mais à frente e estou a pensar na segurança aqui também mais à frente. Nós aqui vemos uns orifícios, uns buracos pequenos, que são um pouco maiores que buracos de agulha. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e eu penso que tenho aqui do outro lado também mais um, exatamente, e mais um. Estes buracos que são? Não são mera estética. Estes buracos é quem tem carabinas PCP, se não teve, mais tarde ou mais cedo vai ter uma fuga de um ringue que vai ficar desgastado, faz parte, não é pela carabina ser de má ou de melhor ou pior qualidade, é simplesmente porque faz parte dos desgastes, como os pneus de um carro, de se desgastarem com o tempo, e então mais cedo ou mais tarde vamos acabar por ter uma fuga. E quando isso acontecer, nós não precisamos andar à procura pela carabina toda ou desmontá-la toda, a ver se encontramos onde é que é a fuga. Basta pingarmos aqui um pouco de água com sabão nestes orifícios e quando verter num deles, que vai acabar por verter, fazer bolhas, não é? Bolinhas de sabão, nós vamos saber exatamente, depois vamos ao manual de instruções, que tem lá esta informação, e depois, seja lá qual for o buraco, vai nos indicar qual é o O-ring que está a verter. Portanto, nós através, depois do buraco que esteja a largar ar, que não vão ser todos, vai ser um ou dois, depende depois quantas fugas tiver, mas cada buraco indica-nos qual é o O-ring que está a verter. Isso agiliza-nos muito mais o trabalho e muito mais a manutenção. Temos aqui também dois parafusos para ajustar o curso e o peso do gatilho. Temos aqui dois parafusos que o gatilho, embora esteja aqui na frente, todo o mecanismo está aqui, porque todo o bloco motor, passo a expressão, da carabina está aqui neste bloco, que é extremamente pesado. Nós percebemos que há um peso aqui atrás. A carabina pesa um pouco para trás, para a coronha, por causa do peso da máquina estar aqui toda. Portanto, e aqui temos os dois parafusos que nos permitem ajustar o gatilho, curso e peso. Portanto, deste lado é o que temos para ver. Deste lado temos apenas também só o tal buraco, deste lado só tem um. Aqui por baixo temos uma furação. Esta furação é compatível com os produtos M-LOK e permite-nos colocar aqui uns trilhos M-LOK e depois colocarmos aqui algumas peças. Normalmente são aqueles apoios que nos ajudam no tiro de bancada, mas seja como for, existe aqui uma furação para colocarmos este tipo de produtos. Temos aqui também a mesma furação compatível com M-LOK. Tudo para colocarmos acessórios. E aqui mais uns. Inclusive aqui este protetor de garrafa
Também tem a furação para os tripés, ou neste caso os bipés, furação M-Block. Isto é metal. Portanto, não vamos avançar demasiado. Falarmos aqui ainda desta parte do bloco. Temos aqui o manómetro que nos indica a pressão da reguladora. E aqui temos um botão, um parafuso que nos permite ajustar o tempo em que a válvula do martelo está aberta. A válvula disparadora está aberta. Esta carabina conta com um martelo que existe aqui, um martelo automático pneumático. Ou seja, nós não precisamos de ajustar o martelo como fazemos nas carabinas nas demais carabinas de PCPs, quando queremos aumentar ou diminuir a pressão, fazer ajustes, aumentamos a mola do martelo. Embora aqui atrás tínhamos um parafuso que dá acesso ao martelo, pelo que eu já testei, não adianta nada mexer nele, porque ele não ajusta nada. Este martelo, e eu creio que até seja neste modelo aqui da RTI Mora, seja exatamente o ex-libris do modelo, que é este martelo automático. Portanto, à medida que nós queremos carga, que nós queremos potência, nós vamos ajustando aqui, neste parafuso aqui, que é o ajuste da válvula reguladora, que depois temos a informação aqui neste manómetro, e automaticamente o martelo ajusta-se com a válvula reguladora. Portanto, ao ajustarmos este parafuso, o martelo ajusta-se à pressão que tem aqui. Não é necessário estar a ajustar o martelo. Isto é engenharia pura, levada ao máximo, sem dúvida. Por isso é que eu vos disse na introdução que isto não é só mais uma carabina PCP. Esta carabina é diferenciada e começa logo por aqui. Portanto, e depois, claro, se quisermos fazer ajustes ainda mais finos, então usamos aqui o tempo em que a válvula disparadora, a válvula que liberta o ar para empurrar o chumbo, está aberta. Portanto, com esse tempo também conseguimos fazer ajustes mais finos. Temos aqui o ajuste para isso, temos aqui o ajuste para, neste caso, para a válvula, para o tempo que a válvula disparadora está aberta, e temos aqui o ajuste da válvula reguladora. Aqui temos um parafuso que nos permite despejar a água completamente, caso queiramos fazer alguma alteração nela. Portanto, nós através deste parafuso fazemos um ligeiro desaperto e ela vai descarregar completamente de ar, e isto tem aqui muito ar mesmo. Temos aqui uma garrafa de 700, que pode ser cheia até 300 bar. Portanto, temos aqui uma garrafa de fibra de carbono de 700 cm3, que pode ser cheia até 700 bar, e temos aqui mais 125 cm3. Isto leva-me quase a dizer que para 24 joules podíamos trabalhar só com o Power Plane. Brincadeiras. Bem, falamos aqui desta parte. Agora vamos falar aqui do apoio da bochecha, que é um apoio, aliás, é das poucas peças de plástico que eu encontro nesta arma. E das poucas peças de plástico, e a meu ver, as peças de plástico são necessárias. Portanto, aqui a borracha eu acho que é necessário para termos mais conforto. Aqui é plástico e eu também acho que é necessário para termos mais conforto, para não estarmos com o rosto encostado numa peça de metal fria. Portanto, o plástico é sempre muito mais confortável. E aqui o punho, que é um punho tipo AR-15, de borracha, muito confortável e bonito. Que o logo, que a cara do lince e o logo da RTI, não é? Portanto, o punho é espetacular, tem uma posição espetacular, mas vamos já lá falar dele. Só aqui falar aqui do apoio da bochecha, que é ajustável. Portanto, desapertando estes parafusos, ele corre e ajusta-se depois àquilo que a gente necessitar, da cor de câmera que tivermos aqui em cima. Deste lado, temos aqui o buraco para colocarmos os carregadores. Carregadores muito práticos, simples
simples, sem grandes firulas, sem grandes coisas, são carregadores simples, são de 5,5 ou 0.22, portanto eles carregam 19 chumbos, portanto nós rodamos e colocamos o primeiro chumbo e ele está a fazer um pouco de pressão e depois é só colocar os outros 18 que funcionam perfeitamente. Simples, simples, simples. São de plástico aqui esta parte exterior, que aqui é metal. E então o carregador é colocado aqui, tem aqui um recorte, encaixa aí, simples quanto isso. Ok, eu estava aqui a tentar fechá-lo e não percebi o que se passava. Claro que se ele tiver vazio não vai fechar, porque acabando o chumbo avisa que está vazio. Portanto, daí a minha dificuldade a fechar o side lever, porque está vazio, portanto ele avisa-nos logo que terminou. Este side lever é macio, leve, perfeito, nada a dizer sobre ele, 5 estrelas. E ele é do lado esquerdo, portanto, para quem gosta do side lever do lado direito, esta carabina não é possível colocá-lo do lado direito, ele é do lado esquerdo. Isto tem uma razão, que é para nos permitir fazer tiros rápidos, sem tirar a mão do gatilho. Pronto, isto é uma questão só de hábito, certo? Não é preciso tirar a mão do gatilho para fazer os tiros. É uma questão de hábito. Já agora, digo-vos que se for necessário, imagino que vocês fizeram um engatilhamento e não querem fazer o disparo, e não querem ter a arma pronta a disparar, claro que ela tem aqui a trava de segurança, como eu vos disse, ela bloqueia mesmo o martelo, é extremamente segura, contudo, nada de fiar. Se vocês quiserem, que é o caso, desengatilhar a arma é fácil, é pressionar o gatilho e ela fica outra vez como estava. Portanto, vamos avançar aqui. Já vos falei no punho, como eu vos disse, AR-15 extremamente ergonómico, para mim está perfeito. Gatilho com os ajustes aqui, tecla de gatilho ajustável em várias posições. Este gatilho, o gatilho pode ser ajustado até 200 gramas. Este gatilho é espetacular. Mais uma coisa que foi dos melhores gatilhos que eu já tive a oportunidade de colocar as mãos. Já testei muitos gatilhos bons, mas este, francamente, surpreendeu. E depois, com a panóplia de ajustes que ele tem, é só uma questão de explorar isto ao máximo. Aqui temos o manómetro que nos indica a pressão que temos aqui dentro do cilindro. Como eu vos disse, ele é de 700 cm3 e pode ser carregado até 300 bar. Atenção, estes cilindros têm prazo para ser trocados e têm prazos para ser verificados. Portanto, é verificar esses prazos que estão aqui escritos por baixo. Salvo erro, inicialmente são de 5 anos e eu não tenho a certeza, que eu já estive a ler e não tomei nota e agora não me recordo com certeza. Mas salvo erro são de 5 anos, primeiro uso, primeiro ciclo de uso, depois têm que ir a um reteste e depois voltam a ter mais 5 anos e depois aí fim da vida útil deles. Mas verifiquem isso para a vossa segurança. Portanto, aqui temos o manómetro que nos indica a pressão da ar que está aqui dentro. Aqui já vos disse que é o ajuste da válvula reguladora. E aqui dentro, antes disso, dizemos que aqui é o bico de enchimento. Portanto, nós colocamos aqui a mangueira do nosso compressor ou bomba, ou garrafa de mergulho, e fazemos o enchimento. Tem aqui um pequeno filtro para evitar que entre sujeira lá para dentro. E dizia-vos eu que aqui dentro tem uma segunda válvula reguladora, ou neste caso será uma primeira válvula reguladora. Essa válvula reguladora vem pré-ajustada de fábrica a 200 bar. O que é que ela faz? Ela faz com que o ar que está aqui no máximo a 300 bar não chegue aqui a este sistema mais mecânico e mais complexo com essa potência
para não estar a desgastar e a forçar e a saturar e a estressar mais esta parte. Porque esta válvula reguladora pode ser ajustada o mínimo de 100 bar e o máximo de 200 bar. Portanto, esta válvula que está aqui dentro, não é? Nós ajustamos a partir daqui. A outra, o que é que faz? Está pré-ajustada a 200 bar e evita que entre mais pressão que isso aqui, fazendo com que haja aqui, que não haja um stress desta parte aqui. Portanto, existe uma válvula aqui por dentro, eles indicam isto no manual de instruções. Para ter acesso a ela é preciso despejar a carabina, remover o cilindro e fazer um pré-ajuste que não é recomendado fazê-lo. No entanto, ela existe e está aqui, eu estou-vos a passar esta informação. Ok? Portanto, aqui por baixo, como já vos disse, temos aqui este protetor de garrafa com uma furação totalmente compatível com os produtos M-Lock, para vocês colocarem aqui vários equipamentos, inclusive o bipé. A garrafa de fibra de carbono, de 700. Aqui por cima temos o tal cano, como eu vos falei, um cano que é RPB de um passo de 1/16, com light choke, não é choke light, com um leve choke que nos permite então usar na máxima performance tanto chumbo como sludge. Supressor, isto é fibra de carbono. Este surround, ou sobrecano, como queiram dizer, é em fibra de carbono. Isto não é plástico, não é plástico, é um material sintético, mas é fibra de carbono, não é imitação, é fibra de carbono. Aqui neste cano tenho que vos dizer mais duas coisas. Esta carabina tem mais um diferencial muito importante, que é, ela pode ser modular, pode ser mudado o calibre facilmente. Portanto, aqui por baixo temos 3 parafusos que podem ser desapertados e facilmente removemos este cano. Também esta agulha que está aqui é trocada para mudarmos de calibre. Ainda no cano, é um cano que é totalmente flutuante, caso o queiramos. Ele não está neste momento totalmente flutuante, que existe um apoio aqui, mas este apoio aqui pode ser desapertado e trabalhar com ele flutuante se entendermos que fica melhor, ou a nosso gosto, ou depois também em resultados no papel, a nível de performance. Também aqui, a agulha de carregamento tem a capacidade de ser ajustada. Portanto, aqui por cima, além de ter os parafusos para removê-la, para trocarmos de calibre, também tem a opção de fazer com que ela fique mais recuada à frente ou mais recuada atrás, como queiram. Isso depois, quem quiser fazer tiros de performance, alta performance, se achar que o chumbo deve entrar mais um bocadinho no cano, mais uns milímetros no cano, tem a possibilidade de fazer este ajuste. Eu disse-vos, já deve ser a terceira vez que vou falar nisto, a RTI pegou no que havia de melhor no mercado, arregaçou as mangas na engenharia e fez ainda melhor. E nós vemos isto aqui nestes pequenos detalhes. Portanto, são pormenores, são detalhes que fazem a diferença, porque fazer igual às outras já está a ser feito. Portanto, aqui houve atenção a esses pequenos detalhes para fazerem a diferença e fazem com certeza. Aqui temos um trilho Picatinny, até deixem-me medi-lo que eu não medi, tem 20 cm e mais uma coisa que está muito à frente, que é, nós quando usamos normalmente carabinas para long range, como eles dizem, para longo alcance, convém termos inclinações. Normalmente usamos montagens ajustáveis para conseguirmos fazer uma inclinação. Normalmente até já vem com um pré-ajuste estes trilhos de 20 MOA, que é o caso. Este vem com um pré-ajuste de 20 MOA de inclinação. No entanto, é possível incliná-lo até 150 MOA. O que acontece? Nós apertamos estes dois parafusos e conseguimos fazer os ajustes aqui. Evitando isso, as montagens de inclinação que já fazem isso. Bem, não há muito mais a dizer-vos, agora é levá-la ao campo. Infelizmente não consigo levá-la ao campo a produzir mais que
24 joules, nem tampouco a produzir 24, a produzir sempre menos que 24 joules, dada a nossa lei. Portanto, e é isso que eu vou fazer. Vocês fiquem desse lado, e que é para quando eu lançar vídeos com a performance dela, mostrar-vos o desempenho dela, vocês poderem ser notificados e ver. Lembrem-se de ativar o sino das notificações. E uma coisa que eu vos vou pedir, vou lembrar, vou fazer aqui uma nota mais forçada. Inscrevam-se no canal, partilhem este vídeo, ajudem-me a divulgar este vídeo e outros, porque assim, é com a vossa ajuda que eu consigo trazer carabinas como esta e outras. Mas para isso vocês têm que me ajudar, não é só chegar ali nos comentários e dizer: "Oh José, porque é que não fazes um vídeo com a carabina X ou carabina Y?" Ok, eu fazia todo o gosto em fazê-lo, para mim é um prazer, mas eu preciso que os vídeos tenham visualizações. E às vezes o YouTube não faz bem o trabalho dele, que é divulgar os vídeos. E se vocês partilharem os vídeos com quem acham que deve gostar, ajuda bastante. E também ajudando a ver os vídeos todos até ao fim. Portanto, e só assim eu consigo trazer estes produtos aqui ao canal. Lembra-se que o canal é em português, eu falo essencialmente em português, ou melhor, falo em português e falo para dentro, para o país. É evidente que vou legendar nos vídeos e muito pessoal de fora vai vendo. Portanto, mas eu falando em português limita-me muito. E se eu quero ter um canal hoje, se vocês querem ver um canal em português que tenha material como tem os canais no estrangeiro, portanto, é a vossa vez de ajudarem o youtuber e ajudarem o canal e ajudar-vos a vós próprios tendo produtos aí para vocês verem os vídeos e depois também produtos em que eu acabo por trazer códigos de desconto. Ganhamos todos com isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem de ficar um like, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.